Qual podcast mais surpreendeu, assim? Acho que é uma pergunta válida. Mas surpreendeu no sentido, talvez, de história ou de ter tocado. O que vocês acham A do Thiago Dutra. do Dutra? Eu não conhecia nada da história dele, pra mim foi extremamente surpreendente. E a história dele é muito… É isso que eu ia falar. De superação, né? Porque Literalmente. muita gente poderia viver o que ele viveu, muita gente vive o que ele vive e só se entrega e não faz nada pra mudar. E se vitimiza, né, na situação. É uma realidade. Tem 2 episódios. Um que me surpreendeu a história foi do Padre Eduardo Tibério. Eu não conhecia ele de nome, né? Como eu falei no episódio dele aqui da região, mas nunca soube a fundo a história dele. E me impactou bastante os detalhes que ele trouxe. E um outro que me surpreendeu, porque eu falo que ele foi, assim, literalmente Deus colocando ele aqui nesse episódio, que foi o Eduardo, né? Nossa. O Eduardo, ele… Maravilhoso. 2 Eduardo, meus episódios. O Eduardo Oliveira, né? Acho que é. Ele é de Sete Lagoas, de Minas Gerais, né? E por uma providência de Deus, ele veio fazer uma pregação num retiro que estava acontecendo aqui na cidade. E através de um amigo nosso, do Lucas, que esteve aqui com a nos gente, primeiros episódios, né? junto com a Vivian, né? Aí, ó, Eduardo Oliveira. Oliveira. Né? E através dele que estava servindo nesse retiro, a gente conseguiu fazer uma ponte para que ele pudesse vir aqui gravar depois da pregação dele lá. Mas era coisa tipo de 2 horas de intervalo que ele tinha entre vir gravar e ir pro aeroporto pegar o avião para voltar. Para voltar não, porque ele ia para outra cidade em outro retiro. Então eu falo que ele foi muito providência de Deus. Ele, assim, acho que é um dos… Pensando em nomes famosos no Brasil, ele é um dos poucos Mais conhecidos. que estiveram aqui com a gente, né? Teve o Thiago, que também é conhecido no Brasil inteiro. O Kaká e a Betinha, que também, pelo milagre dela, também tem um conhecimento, né, de nome mais no Brasil. Então, mas essas 2 histórias me mexeram comigo. E assim como outras, né? A do Kaká e da Betinha, muito impactante, principalmente o do Kaká, a história dele, os pais da Giana, né? Foi muito forte. O Magrão, eu achei muito legal. Gente, Gravação eu com ia falar isso. Pra mim foi assim. Foi um Ele misto deixou… de… Pode falar. Nostalgia? Um misto de nostalgia, de comédia, com… Que ele começou a contar coisas que eu sonho em viver, parece, né? Na parte da música, né? E ele viveu e hoje traz foi essa totalmente inesperado, né? pra nós, coisa que a gente nem sabia. Gente, eu amei o recado que ele deixou pra mim. Foi assim, um incentivo pra mim continuar a faculdade, sabe? Foi topzera. No sentido de conciliar, ele né? um dos únicos que ia vir com tema. Sim. Né? Ele era o único que ia vir pra falar de um tema específico, que é ciência e religião. Porque, pra quem não assistiu, ele é professor de biologia. E a biologia, religião, tem muito conflito, né? Sim. Em teoria. Porque, na verdade, um caminha do lado do outro, O pouco que ele falou desse tema. Que foi muito sucinto, direto e bem entendível. Entendível, tá certo? Foi a primeira palavra que veio na cabeça. Não deu pra entender. E ele começou a contar a história dele e foi… Porra, nunca imaginaria que ele passou tudo aquilo que ele passou. Sabia que ele já tinha tocado em vários palcos grandes de retiro. Mas ele praticamente começou a canção nova, né? Ele tava lá no início dela. E as histórias dele foram… Maravilhosas. Não é… Muitas músicas, pra você que não tá assistindo, muitas não, né? Mas algumas músicas de grandes nomes daí da música católica aí dos anos 80, 90, foi composta pelo grupo dele, Nova Geração. Ele até comentou uma música aqui, e eu e o Thiago foi procurar depois, e eu já conhecia a música é Chiclete. Depois a gente ficou cantando ela um mês. Né? Então, muito bacana também a história dele. E espero que ele volte essa temporada junto com a banda inteira, né? Com o grupo inteiro. Fica o convite aí, né? Pra trazer um pouco mais dessas experiências.
Não, mas e existe vários outros convidados também que eu queria muito, parte 3, 4, pra essa nova temporada, quem sabe aí. O Leandro é um. Gente, assim, eu não cresci, mas eu passei 90% da minha juventude na paróquia, né? Nossa, Santa de Virgens, Jesus Misericordioso. E eu vi praticamente os filhos dele crescerem e tudo mais. Só que a história, assim, o que ele trouxe também sobre a filosofia e a fé foi topzera. Eu não estava aqui, mas eu vi o episódio, foi, assim, sensacional. Que são também duas coisas que… Deu uma aula, velho. Ele deu uma aula e pode continuar vindo, viu, Leandro? Aula de filosofia, aula de santo também, porque ele falava tanto de santo que eu fazia. Tanto que a gente nem conhecia. Ele existe mesmo? Mas que também são assuntos meio divergentes, né? A filosofia e a fé não andam, em teoria, juntos. Mas temos aí vários santos para comprovar que não. Santo Agostinho, por exemplo, é um. Mas que também traria parte 2 aí, talvez, essa temporada. Dá pra Quem fazer. Deixa nos sabe? comentários aí quem que vocês querem ver de novo. Quem Se vocês… tem algum tema que vocês querem ver, né? Às vezes, tipo, pô, é legal a vida da pessoa, mas fala sobre esse tal tema, deixa nos Ele comentários. trouxe só, né, uma pontinha ali no Sim. podcast pra trazer. Vocês querem saber a vida de algum santo, a gente vai pesquisar, vai chamar alguém aqui que Que seja entenda especialista também. Assim como a Giana veio, né? A Giana veio e ela… Contou um pouco da história e contou um pouco da santa também, né? Que é uma história muito linda. E um outro episódio que também marcou bastante foi o último. O do Michael. Com o Michael. Mas Que o Thiago até brincou aqui agora, antes de entrar no ar, né? Porque foi, acho que de todos os episódios que a gente fez, foi onde teve um pequeno debate, né? E eu acho que isso foi muito legal, porque trouxemos informações, não debate, assim, de que um tava refutando o outro, Acalorado. né? Mas que cada um tava de ideias. de ideias, de Divergentes. pensamentos, Como a gente é humano, né? Ninguém tem a mesma ideia que todo E foi mundo. muito bacana essa troca de experiência, de informação ali. Que possamos ter outros esse ano também, nessa temporada. Sim. Não só, que nem o Ti falou, né? Nosso foco sempre foi os testemunhos, né? E todos eles trouxeram testemunhos, mas acaba tendo pontinhos de informações a mais. Mas que você possa nos ajudar. Indicando pessoas também, né? Assuntos, temas. Eu acho que Assim também bastante como a gente fez, né? No Dia das Mães, a gente fez um tema durante o mês, lógico que foi algo mais pontual, mas a gente também pode trazer, né, alguns tipos de informações. Por exemplo, como a igreja lida, sei lá, com a paternidade, a adoção. São assuntos que a gente também pode estar trazendo aqui, que vai enriquecer tanto a gente quanto você que tá ouvindo a gente, né?